Graça e paz a todos da parte de Cristo. O episódio que eu trago à nossa reflexão se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulos 16 ao 19, que nos mostra os primeiros movimentos daquele que se tornaria o futuro rei de Israel, futuro monarca de Israel, Davi, a serviço, neste momento, a serviço do rei Saul. Ora, Davi é levado à corte de forma muito furtiva, muito discreta. Saul se encontra em desgraça, se encontra aqui rejeitado por Deus, não tendo o seu reino em alta, sofrendo algumas crises. Hoje diríamos, Hoje imaginaríamos um grande estadista em decadência, um grande estadista que vai vendo o seu reino fugindo das mãos, o seu poder político fugindo das mãos, fugindo de suas mãos e começa a cair em desgraça. Esse é o estado político de Saul e que se reflete em seu estado de alma por meio, vai nos dizer o autor, por meio de um espírito maligno que de volta e meia se apoderava de Saul. Talvez uma depressão, talvez. Aqui nós devemos fazer um parênteses. Por quê? Porque o que o autor aqui entende por espírito maligno, talvez hoje pudéssemos entender a partir de outras conotações. Não significa necessariamente um estado de possessão, né? Nós estamos diante de um texto que foi escrito há 600, 700 anos antes de Cristo e que narra determinados episódios a partir de uma linguagem da época, terminologia da época, a partir da ciência da época. Então, quando o autor se refere a um espírito maligno que se apossava de Saul, não devemos entender necessariamente como um estado de possessão, né? Poderíamos, sem nenhum problema, identificarmos nesse estado de alma de Saul uma angústia muito grande, uma aflição, quase que uma depressão queira se apoderar de sua alma e que era apaziguada, era amenizada por meio da lira, da harpa de Davi. Diz-nos o autor que todas as vezes que Saul estava angustiado, Saul estava sob o domínio desse estado de alma, ele chamava Davi, que dedilhava a sua harpa, de tal forma que Saul se reencontrava novamente e sentia uma grande paz. Ora, a popularidade de Davi começou a crescer e Saul passou a ver naquele jovem, naquele rapaz ainda imberbe, aquele adolescente, um rival, alguém que poderia ameaçar o seu trono. Numa dessas ocasiões em que Saul estava angustiado e Davi tocava a sua harpa, ora, Saul, em vez de se aproveitar daquele momento, daquela sessão de terapia para encontrar novamente a serenidade, se ira, pega uma lança,
atira contra Davi e praticamente o declara inimigo público, praticamente o decreta inimigo do rei. Olha, o que resta da história, nós já sabemos, Davi se torna um exilado, Davi vai viver praticamente no ostracismo até a morte de Saul. Qual a mensagem? O que nós podemos abstrair desse texto para a nossa reflexão? Veja, nós estamos diante de um homem angustiado que sabe, conhece o processo que lhe promove paz. Olha, todas as vezes que Davi dedilhava a sua harpa, Saul voltava ao seu estado de serenidade e gozava novamente de paz. Entretanto, Saul se deixou ser dominado por outros sentimentos, como o sentimento dos ciúmes, como o medo, a obsessão, o fetiche pelo poder, né, o fetiche pelo trono. E vejamos, quantos não são os homens que perdem a razão, perdem a serenidade, perdem a alma por serem obcecados pelo poder, pelo trono. Olha, Saul poderia permanecer em paz consigo mesmo e de repente conciliar-se até politicamente, mas tomado por um grande ciúmes decorrente da popularidade de Davi, ele intenta contra a vida de Davi e o decreta inimigo do Estado e o manda para o ostracismo. Ora, nós estamos diante de um homem que conhecia o remédio para a sua enfermidade, para a sua doença. Entretanto, ele opta em permanecer doente, em permanecer enfermo, angustiado por motivos que fogem à razão, por motivos que fogem à lucidez. Ora, o texto é muito significativo, por quê? Porque no quadro de Saul, muitos de nós nos encontramos. Ora, quantos de nós optamos em conviver com os nossos fantasmas, com as nossas assombrações, com aquilo que nos angustia, quando na verdade a cura para tudo isso está tão perto e nós, por motivos que fogem à razão, optamos em permanecer doentes, optamos em permanecer enfermiços, optamos em permanecer angustiados. Ora, não estamos fadados a conviver com os nossos fantasmas. A cura está aí. A serenidade pode ser atingida, pode ser alcançada, mas para isso eu devo abrir mão dos fetiches, das obsessões que não me permitem gozar de paz e serenidade na alma. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.